Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Se você não me conhece, eu me chamo Felipe Loubach, eu sou colecionador e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o endurecimento da fiscalização aduaneira no Brasil e as consequências, ou melhor, problemas que acabaram acontecendo por conta disso. Se você acompanha o conteúdo aqui do canal, você deve lembrar que eu já fiz alguns vídeos sobre o assunto. Em um deles eu falo sobre a diferença entre as remessas expressas e as remessas postais. E eu também fiz um vídeo no ano passado falando sobre as consequências que a isenção da taxa de tributos ali para encomendas até $50 entre pessoas físicas poderia interferir para quem tem o hábito de fazer compras pela internet. Bom pessoal, eu estou perto aqui de uma loja que faz conserto de eletrônicos, eles estão ouvindo músicas altas aqui próximo, então isso pode interferir na qualidade do áudio, mas eu espero que vocês entendam o que eu estou falando. O vídeo vai ser rápido. Muito bem, no ano passado eu falei aqui que estava sendo ventilada a proposta de acabar essa isenção de não pagamento de tributos para encomendas de até $50 entre pessoas físicas. E por que estava sendo estudada a possibilidade de acabar essa isenção? Porque estava sendo feito um uso fraudulento dela. Isso quer dizer, lojas, pessoas jurídicas estavam enviando as encomendas para os consumidores aqui do Brasil como se fossem pessoas físicas, exatamente para burlar, para driblar a fiscalização aduaneira. Então, um item que deveria ser tributado não estava sendo tributado porque estava sendo enviado como pessoa física. Então, não era um CNPJ, como a gente fala aqui no Brasil, que estava mandando, era uma pessoa física. Quando, na verdade, a gente sabe que você está comprando de uma loja. Em muitos casos, isso estava acontecendo até em ampla escala. Isso quer dizer, esses sites aqui, especialmente os sites asiáticos, né, como Shein, AliExpress, DHgate, Shopee e por aí vai, eles estavam fazendo isso meio que assim, de uma forma oficial quase. Você comprava na certeza de que não ia ser tributado, a menos, é claro, que fosse uma compra de um valor mais elevado ou um pacote muito grande, aquela coisa que o pessoal já está acostumado. Então, o que aconteceu? A Receita Federal, observando, a gente teve ali um aumento de mais de 40% das compras online, comparando com o que era antes. E muita gente acabou adotando isso como um padrão. Então, pessoas que faziam compras apenas eventualmente pela internet começaram a fazer com maior frequência depois da pandemia por conta desse aumento aí de 40% que acabou se estabilizando. Então, foi ali veiculado na época que iria acabar essa isenção. Pouco tempo depois, inclusive eu tive que fazer uma retificação no vídeo, eles disseram, no caso o Fernando Haddad, falou que não, na verdade iria ser mantida essa isenção. No entanto, contudo, entretanto, todavia, haveria um endurecimento na fiscalização. Isso quer dizer, eles iriam olhar mais cuidadosamente as informações que eram colocadas ali, exatamente porque havia muita informação mentirosa, ou a informação era omitida ou era adulterada ali na descrição. A gente sabe que isso é verdade e, infelizmente, isso se tornou uma prática comum, especialmente nesses sites asiáticos, né, que tem grande popularidade aqui no Brasil. Só que aí, isso é uma coisa positiva no sentido de combater a irregularidade, ok. O problema é que esse endurecimento ele acabou atingindo também as encomendas que estão com a informação correta, como aconteceu comigo e com vários outros amigos e conhecidos que eu tenho. Isso quer dizer, você faz uma compra, por exemplo, no eBay, né, que é um site que vende itens usados, na maioria dos casos. Então você está comprando de uma pessoa física. E às vezes essa compra é de um valor inferior. Na maior parte dos casos, eu particularmente, e quem trabalha dessa forma com importação, procura exatamente trabalhar dentro dessa margem da isenção. Então você compra de uma pessoa física com valor inferior a $50 para não ser taxado. E mesmo assim, esses itens estão ficando retidos. E você entra lá no rastreamento dos Correios, aparece item retido para fiscalização aduaneira. E essa fiscalização não termina nunca. Ou quando não acontece pior, como foi o que aconteceu comigo. Eu comprei, por exemplo, um rádio toca-fita como esse daqui, no caso exatamente como esse daqui,
e apareceu simplesmente a informação de que a importação não foi autorizada. Como assim, gente? Isso daqui é uma coisa amplamente comercializada, né? Item eletrônico aqui, um rádio, uma tecnologia já ultrapassada, né? Claro que continua em atividade, mas um toca-fitas. Então, assim, um rádio fita cassete foi travado pela Receita como importação não autorizada. Uma completa loucura. E eu não consigo reivindicar, eu não consigo pagar nenhuma taxa, não aparece simplesmente nenhuma informação. Isso já tem 2 meses que tá do mesmo jeito. Eu tento falar com os Correios, eles falam que é com a Receita. Eu falo com a Receita, não aparece sequer. Se você utiliza o código, né, do produto, você consegue no site da Receita Federal consultar o estado dele nesse trâmite de fiscalização. Não aparece sequer resultado. Então você não sabe a quem recorrer, a Receita ou os Correios. Os Correios falam que você precisa falar com a Receita, e a Receita não tem nenhuma informação. Então, assim, existe um problema que já foi instaurado, e não é somente comigo. Aconteceu isso com esse rádio toca-fitas que eu fui obrigado a comprar aqui no Brasil, no Mercado Livre, porque o que eu comprei no AliExpress ficou nessa situação. E uma outra situação também, quem acompanha a coleção de camisas aqui, eu comprei também uma camisa que passou pelo mesmo problema. Uma camisa que foi ali o valor total da compra, se eu não me engano, de $38. O total já com frete não passou dos $50, então não deveria ser travado, e simplesmente o item ficou preso, né? Não teve uma resolução para o caso, ele foi devolvido e foi feita a devolução do dinheiro. Então veja só, a gente está aqui passando entre o combate à irregularidade para uma coisa que está limando a sua possibilidade de comprar mesmo dentro da lei, mesmo quando estão sendo respeitados ali os pré-requisitos para isenção. Então é uma coisa extremamente problemática, a gente não sabe se isso é uma coisa temporária nessa fase de adaptação ou se isso vai se tornar uma coisa frequente. E pelo que eu tenho visto, a gente está no começo de 2024 ainda, mas pelo que eu tenho visto, isso está acontecendo com muita gente, muitos amigos colecionadores ou pessoas que trabalham com importação, que têm o hábito de fazer muita compra internacional, estão se queixando do mesmo tipo de problema. Então é uma coisa muito preocupante. Muita gente que acompanha o canal aqui acompanha por causa da minha coleção, seja ela de antiguidades, de brinquedos, né, de figuras de ação, de artigos esportivos, enfim, de qualquer coisa. E grande parte das compras que a gente faz são pela internet, necessariamente importações na maior parte dos casos. Então, se a gente tiver esse problema que está acontecendo agora como um novo padrão, vai dificultar muito a vida de muita gente. Isso já tem acontecido. Então, como eu fiz o vídeo aqui falando na época, né, sobre essa isenção que seria que terminaria, né, não haveria mais isenção no caso, eu tô vindo aqui trazer uma atualização de que mesmo com a isenção permanecendo, o endurecimento da fiscalização aduaneira, ela tem impactado mesmo os casos em que está tudo correto. Então veja só, o problema da pirataria, o problema da falsificação, né, do comércio de réplicas e das informações adulteradas ou omitidas, ela acabou por prejudicar mesmo as pessoas que estão fazendo o processo dentro da legalidade. E é geralmente isso que acontece, né? Quando você tem um volume muito grande de pessoas trabalhando dentro da margem, né, da ilegalidade, da criminalidade, você acaba prejudicando aqueles que, por sua vez, estão tentando fazer a coisa do jeito certo. E, infelizmente, isso é uma realidade muito comum aqui no Brasil, não somente nesse âmbito aqui que a gente está falando de importação e de compras pela internet, mas no geral, né? Então, é uma coisa muito ruim, é prejudicial. Eu espero realmente que a gente tenha uma solução breve para esse problema, porque, caso contrário, muita gente vai ser prejudicada. Eu quero saber se você fez alguma compra nos últimos 2 ou 3 meses e como foi a sua experiência, uma compra internacional no caso. Você conseguiu receber? Você teve algum problema? Você ainda está com algum problema? Me conta aqui abaixo nos comentários para a gente conseguir dimensionar o tamanho desse problema, dessa situação que está acontecendo aparentemente com muita gente.
Tá certo, pessoal? Então eu queria trazer aqui essa atualização para vocês, visto que eu introduzi esse assunto aqui no canal há algum tempo e aparentemente a situação não foi resolvida e não dá indícios de que está num processo de melhorar. Pelo contrário, cada vez que eu converso com uma pessoa nova, eu vejo que o problema está se alastrando. Então eu quero saber a sua opinião sobre isso e a sua experiência, me conta aqui abaixo. Se você quiser acompanhar o conteúdo do canal, deixa o seu like, inscreva-se, isso ajuda demais aqui o canal, que é muito pequeno. E se você quiser acompanhar minha coleção, é só você clicar no link da minha rede social que está aqui abaixo. Então é isso, pessoal, um forte abraço, eu encontro vocês no próximo vídeo.